Apre- Apresenta qual vai ser o nosso tema de hoje. Então, hoje vamos falar um pouquinho das salas azuis, as salas de regulação, as salas multissensoriais que existem por aí, que muita gente nem sabia. E por que que a gente resolveu fazer sobre esse tema, esse assunto? Porque a gente reparou que, por um acaso, no meio de uma live nossa, a gente tocou nesse assunto, né? A gente chegou a falar dos aeroportos e teve muita visualização, esse pedacinho da live, né? Que a gente colocou lá nas redes sociais. Muita gente visualizou, mas assim, parecia que era um assunto que as pessoas estão querendo saber um pouco mais. E aí a gente foi pesquisar, para a gente poder dar mais informações aqui, né? Aí, gente. Então, o tema de hoje é as salas multissensoriais, as salas de regulação e também chamadas salas azuis, que existem no Brasil e muitas pessoas não sabem que existem. Por exemplo, nos aeroportos, são 27 aeroportos no total. Nos principais, né? Guarulhos, Galeão, tem em Floripa também tem nas principais capitais aí, a pessoa às vezes nem sabe que existe, mas existem. E a gente acabou descobrindo que existem em outros lugares, né, Gil? Sim, e foi bastante interessante quando a gente começou essa pesquisa. A gente entrou assim, eu acho que realmente não vai ter. E a gente acabou se surpreendendo, porque a gente viu que não só em aeroportos, rodoviárias, algumas já começaram a ter esse movimento de ter esse espaço para regular. Que mais que nós vimos, Dani? Estádio de futebol, Estádio de futebol. cinema. O cinema, até aqui na nossa cidade, porque eu já tive lá presencialmente nesse dia, é muito bacana, porque é uma sessão, né, fora do horário das outras sessões, e a luz, ela fica baixa, mas tem luz, o som é mais baixo, e as crianças podem circular livremente. E eu fiquei encantada, porque foi uma oportunidade assim de, poxa, inclusão, né? Isso realmente é inclusão. E aí e vimos vários outros lugares e começamos também a pensar nas escolas, né, gente? Oi, pessoal, tá entrando aí, a gente não acompanha para falar boa noite para todo mundo, Ingrid, Cris. E a gente começou também a pensar muito na questão da sala de aula, né, gente? Uhum. Quando a gente fala de espaços para autorregulação, como a Dani falou, aeroporto, supermercado, né, isso tudo tem que ter, porque a gente sabe que banco, né, eu já presenciei tanto em banco, gente, situações assim muito complicadas, né, porque mesmo que a mãe tenha preferência, ainda não é uma coisa comum na sociedade perceber isso, ou não julgar, ou não criticar, ou não olhar de cara feia. Então, esses espaços, Carolina, Elisiane, boa noite, Raul, Gui, então, esses espaços de que nós estamos falando, né, espaços para as crianças autistas se regularem. E a Dani já trouxe aí aeroportos, e vários outros, porque realmente foi um pedido. Depois que ela falou do aeroporto, que uma pessoa, né, trouxe para a gente essa questão, a gente começou a pesquisar, né, Dani? O que que acontece? A gente andou pesquisando porque a gente até achou que havia uma lei, né, para isso. E nós, pesquisando, nós vimos que desde 2020 existem projetos de lei, mas não existe não existe realmente assim uma lei que imponha lá que determinados locais públicos tenham essas salas, né? Que elas são muito necessárias. Inclusive, é um projeto de lei agora de 2025, de um deputado aí federal, né? Que eu não vou ficar fazendo campanha política, mas eu acho que é muito interessante a gente saber quais são os políticos também que se interessam, né, por esse tema, por esse assunto. É uma sensibilidade que eles têm que ter, um olhar diferenciado, porque é muito necessária essa sala. O que seriam essas salas, né? O que oferecem essas salas? É o que a Ju falou. São salas que têm ali todos os materiais para uma criança se regular ou para ela não se desregular, né? Num banco, por exemplo, que a Ju estava falando. É uma coisa chata, né? Apesar de hoje ser muito tecnológico, né? Tem muita coisa que é informatizada, mas as pessoas vão para o banco ainda.
Então fica a criança lá 2 horas dentro de um banco, ela desregula. Então tem que ter uma sala onde não tenha barulho, onde tenha coisas para ela manipular, né? Tem crianças que precisam estar com algumas coisas ali nas mãos, alguns objetos, alguns brinquedos, um espaço que seja pensado para ela. E existem realmente locais, mas de iniciativa privada, não de lei, sabe? Não é uma coisa que está regulamentada. E as escolas, muitas pessoas confundem, que foi outro vídeo que deu muita visualização também, a diferença, né, que eu coloquei lá, de sala de recursos para uma sala de reforço. E as pessoas não podem confundir que sala de recursos é uma sala que vai estar aberta o tempo inteiro na escola para uma criança que desregula, por exemplo. As escolas, todas as escolas deveriam ter uma sala azul também. Uma sala igual a essas que a gente viu no aeroporto, lá do Galeão, que eu citei, foi a sala que eu citei na última live, que é uma sala que ela simula, né, o dentro do avião, tem a poltrona, tem a janelinha, tem a imagem do céu, tudo igualzinho para a criança já se adaptando àquele ambiente. Então as escolas têm também que ter uma sala para esse momento. A criança desregulou, vamos para a sala junto com o mediador, com a estagiária, ou então até sozinho. Alguns adolescentes, eu tenho visto muitos vídeos, né, Gil? Muitos adolescentes que eles têm essa noção que eles são autistas, e eles já falam com a professora que precisam dar uma volta. E eles saem e vão andar e vão para algum espaço que eles se sintam bem. Então, tendo esse espaço nas escolas, tanto públicas quanto particulares, é necessário para que essa criança, esse adolescente, acalme e a hora que ele perceba que está legal, ele volta. Os adolescentes já têm até essa autonomia dependendo do nível de suporte deles, né, Gil? E assim, gente, existem estratégias baseadas na disciplina positiva, né, para a escola, que a gente pode falar isso dentro da escola, e pedagogia inclusiva, né? Então, são assuntos, são temas que, em momentos que as professoras se reúnem para fazer todo aquele treinamento mensal, né, de debate, de aprendizado, que isso seja realmente levado, né, para as professoras se posicionarem em relação a isso. Não estamos cobrando nada das professoras, não, porque elas são grandes vítimas da falta desse olhar, da falta desse cuidado. Mas a gente começar a levantar essa bandeira dentro da escola, porque é ganho para todo mundo, né? A gente é de um tempo que a gente tinha uma coisa que nós não tínhamos dentro de sala. Tantas crianças com deficiência, de um modo geral, e existia um tal de cantinho do pensamento, né? Lembra disso, Dani? Lembra disso? Cadeira também do pensamento, né? E a gente já lá atrás, a gente já dizia uma para outra assim, nossa, vai sair todo mundo filósofo, porque todo mundo vai... Absurdo, cantinho do pensamento. Então, hoje em dia, ia ser um monte... Né? Gente, imagina sentar uma criança e falar para ela, pensa. Ah, tá bom. Pensar em quê, né? Pensar em quê? E hoje a gente tem que ter esse lugar, e às vezes dentro da sala, se a escola não tem um lugar dentro da sala, um canto, onde a gente pode dizer que é uma pausa ativa, e não punitiva, como era lá antigamente, que era uma pausa, não era? Para a criança dar uma parada, mas ela era punitiva. E agora a gente chama isso de pausa ativa, porque a criança continua participando, né, da sala de aula, e não é porque ela está ali se acalmando com alguma coisa sensorial que ela não está participando, não, ela está participando da maneira que ela consegue, da maneira que ela dá conta naquele momento. Então, são nomes, temas que a gente pode trazer, né, Dani, que vão otimizar muita coisa, né? Se realmente sua escola não tem um espaço para isso, é um cantinho ali com almofadas mais pesadas, coisas sensoriais para segurar, né? Uma aguinha ali, enfim, porque a gente também já trouxe em outro vídeo, que a Dani também falou muito bem, e houve uma repercussão e procura de perguntas, várias coisas. O que, né, levar para regular? O que a gente pode ter em sala? E tudo, né, surgiram questões, mas eu vou ter o quê? Pode ser uma caixinha de sapatos, gente, com
com as coisas lá dentro da criança que você vai utilizar. E a gente vai precisar buscar recursos mesmo, às vezes, coisas que a gente tem dentro de casa, que a gente vai fazer, né? Porque a gente sabe a realidade do professor. Nem todas as escolas têm condição de comprar, e o professor também. Então, é uma variedade de coisas, né, Dani, que dá para levar. Podem ser várias coisas, né? Vamos pegar aí a sala de recursos, por exemplo, como, né, pegando o gancho ali que tem numa sala de recursos, tem muitas coisas. Por quê? Porque a gente precisa observar primeiro o interesse daquela criança. Então, vamos dizer, uma criança desregulou e não vai para a sala de recursos, tá? Mas a professora de sala de recursos já sabe o que aquela criança gosta. E ela já vai orientar que a sala de recursos, vamos dizer, aquela criança gosta de gibi, né? Ela gosta de revistinha em quadrinho, né? Gibi. E aí vão ter os gibis lá também. Então, existe um público dentro da escola, que a professora de sala de recursos, a professora regular, a mediadora, vão ajudar, essas pessoas vão ajudar a observar e reparar o que aquela criança gosta. Ah, mas a gente vai ter que observar cada um? Gente, vamos generalizar. A gente observa aquele ali gosta de gibi, o outro gosta de massinha, o outro já gosta de ter um tapete para deitar, uma almofada, e tudo bem, vamos colocar de tudo. E a gente vai observando e vai aumentando. E uma coisa que é muito importante também, as crianças que têm o laudo, que têm o mediador e mediadora, esses estagiários, esses mediadores, eles precisam entender esse tempo de pausa que é necessário. Essas crianças necessitam disso e a gente tem que respeitar. Eu vou citar um exemplo que aconteceu no meu ambiente de trabalho. Não é culpa de ninguém, não estou culpando ninguém, gente. É falta de informação. E a gente está aqui para isso. Aliás, pessoal que está entrando agora, boa noite para vocês. Se vocês quiserem participar, fazer perguntas, fazer um comentário, a gente vai ficar super feliz, porque a intenção aqui é exatamente essa. A gente trocar aqui figurinhas, trocar ideias e a gente acabar colaborando também com vocês. O que aconteceu? Uma criança de 5º ano desregulou. Por que ela desregulou? Porque a estagiária, a mediadora, a gente não está colocando culpa. Pelo contrário, eu orientei essa pessoa, tá? Ela peitou com a criança que aquele horário era o horário do lanche. Tudo bem, tem uma rotina escolar, a gente coloca a rotina na parede, isso é muito importante, essas plaquinhas de rotina são importantes, mas nem sempre aquele aluno está disposto para fazer aquilo naquela determinada hora. Aquele aluno não queria lanchar naquele momento. E ela estava insistindo. E aí eu estou ouvindo, né, a gritaria, porque eles desregulam, né? A gente acaba ouvindo. E ele fazia sons e tal, eu já conheço porque eu atendo. Aí eu fui lá. Nesse momento eu estava sem atendimento, fechei minha salinha e fui lá. Falei, o que está acontecendo? Ela vai, ele não quer lanchar, ele tem que lanchar. Eu estou tentando acostumar ele a lanchar na hora certa. Eu falei, não, é assim. Não vamos fazer isso. Ele vai lanchar. Aí a gente tentou, ele não quis, ele estava desregulado. Eu falei, olha só. Ele vai lanchar a hora que ele tiver fome. A hora que ele tiver fome, ele vai pedir para lanchar. Agora ele não quer. Dá um tempo para ele. Ele quer fazer o que agora? Ah, ele quer aqui ficar mexendo no computador? Não tem problema. Deixa. A hora que ele tiver mais calmo, gente, às vezes demora assim, 10 minutinhos, já Gil, para aquela criança regular, para voltar tudo ao normal. E aí ela vai ter necessidade de comer e ela vai querer. E nesse dia, ela não vai fazer a rotina. Nesse dia, ok. E a gente tenta, no dia seguinte começa do zero de novo. São 2 passos para frente, 1 passo para trás. 3 para frente, 1 para trás. E é assim. E não tem, sabe? Não tem receita de bolo. O enfrentamento, ele não traz benefício para ninguém. Porque a criança se sente desamparada, não desprotegida. Então, e toma até aversão, às vezes, né? De ir para a escola com medo, eu tenho que comer aquela hora. Ângela entrou também, Vilmar, boa noite. E isso, gente, a gente tem que pensar como nós podemos ser facilitadoras desse processo de inclusão dentro de sala de aula e em todos os lugares, né? Por exemplo, muitas vezes uma sala regular pode não funcionar para uma criança que acaba indo para a sala de recursos pelo excesso de estímulos visuais. Isso. Uma sala que tem um alfabeto todo colorido, cartazes, muitos desenhos. Para essa criança, essa quantidade de estímulos é demais. E a gente já estudando sabe cientificamente que tudo acumula no cérebro do autista, né? Então teve ali o estímulo visual. Vamos pensar assim, encher o copinho.
Aí a turma vai começar, tem um momento ali que todo mundo falando, o auditivo encheu mais o copinho, né? Então vai tudo, o sensorial, às vezes é um barulho do giz, ou da caneta que falha ali faz um barulho. Enche mais o copinho e transborda. Então a Exatamente. gente, né, precisa ter essa noção de não fazer realmente uma sala poluída. Ah, mas sempre foi assim em outros tempos. A gente precisa compreender mudanças, porque a flexibilidade tem que partir da gente, né? A gente não pode manter essa rigidez, né? A gente, eu, Dani, somos do tempo que a gente botava até babado nas estantes, É, a nossa época, né, Ju, era de babadinho de crepom, babadinho de né? crepom, Deus me livre. Então, a gente, ó, para quem está chegando agora, hoje a gente está falando sobre espaços para as crianças autistas se regularem. Aeroportos, rodoviárias, vários lugares, e estamos agora dentro da escola, né? Porque o que a gente também conversou aquele dia, Dani, sair para dar uma volta, de repente vai ser super necessário para a sua criança. Mas aos pouquinhos você tem que trazer essa criança para se regular dentro da sala. E é nesse cantinho que a gente estava falando, esse cantinho que pode chamar cantinho da calma, enfim, o nome que a professora quiser colocar, para que o reforçador seja esse, e não sair da sala. Porque fica mais difícil da gente incluir essa criança dentro da sala de aula regular, né? Então, gente, hoje a nossa live ela vai terminando por aqui, né, Dani? É, Porque a meu gente Deus. sabe que em outros momentos nós vamos estar falando sobre outros assuntos. Nós explicamos hoje que foi meia horinha, que a terceira pessoa do Lab hoje não pôde estar presente. Uhum. Então, nós vamos finalizar a live por aqui. Espero que quem veio para ouvir o assunto tenha aprendido. Então, Dani, boa noite a todos que estavam aqui pelo propósito. Boa noite para todos. Até a Valeu, próxima. até Tchau. a próxima.